Olá, então aqui é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, aguardando o povo chegar para a nossa meditação de toda segunda-feira no Instagram, né, às 18 horas, e também ao longo da semana, às 18 horas, sem ser no Instagram, nos grupos do WhatsApp, do Facebook e em todos os outros lugares que, porventura, a gente esteja, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma meditação. Lembrando, então, mais uma vez, que toda segunda-feira, às 18 horas, a nossa meditação é no Instagram e ao longo dos outros dias a meditação nos grupos do WhatsApp, do Facebook e também onde quer que cada um esteja. Lígia Franklin de Oliveira, Oi, tudo bem? tudo bem? Oi, pessoal. Oi, homem. Estava com um pouquinho de dificuldade de entrar, mas entrei. Então, antes de passar a palavra para você, hoje a Lígia vai falar sobre o tema da semana. Quem faz parte do Instagram e não conhece o nosso trabalho um pouquinho mais íntimo no WhatsApp, né? É um trabalho gratuito chamado Tornar-se Presentes, é um trabalho da Terra de Rudá, e onde o nome desse trabalho é Tornar-se Presente, é um trabalho gratuito via WhatsApp. Querendo participar, pede para ser adicionado pela Rosa no DDD 21 98505 8500. DDD 21 98505 8500. Vai dar um enorme prazer. É um trabalho onde tem vários terapeutas, nós somos 5 da Terra de Rudá, sem falar em tantos outros que fazem parte também, contribuindo com textos, posturas, filmes, vídeos, lives, opiniões sobre o processo de autoconhecimento. Tá? Você está super convidado, lembrando que é um trabalho gratuito. Bem, então, com vocês agora, a Lígia vai nos falar um pouquinho sobre o tema da semana. Antes eu quero falar uma outra coisa aí. Primeiro, desejar que todo mundo esteja bem nutrido, com os encontros afetivos desse solstício, desse Natal, né? Que a gente está saindo deles. Mas queria lembrar que as semanas de Natal, gente, né? E o Ano Novo, elas são muito mobilizantes emocionalmente. E, sobretudo, são mobilizantes não só por razões que muitas vezes são quase objetivas, porque nos trazem lembranças, mas porque há também muita manipulação para que a gente viva esse período a partir de uma série de, digamos, desvios de finalidade e de sentido. E por isso é que a gente precisa ressignificar como é que vai viver essas datas para que a gente não seja levado por emocionalismos, digamos assim, inférteis, na verdade, né? Então, amanhã eu vou repostar, o Sérgio estava falando, nos grupos do Tornar-se Presente, um vídeo que eu fiz no ano passado, que eu repostei semana passada e vou postar de novo amanhã, falando sobre essas manipulações para a gente ficar atento, né? Então, o céu astrológico de hoje, nesse momento agora, que nos inspira o tema da nossa obra interior, ele está assim, ó, pessoal. Marte se encontra em Gêmeos na 12ª casa e o ascendente também se encontra em Gêmeos. Sol, Vênus, Mercúrio e Plutão estão em Capricórnio e a Lua se encontra em conjunção com Saturno em Aquário, fazendo trígono com ascendente. Isso tudo, esse astrologuês todo dele, a gente tirou, né, o nosso tema, o tema do dia de hoje, e que é dia 26, né, de dezembro de 2022, que vai se estender até dia 1º de janeiro de 2023, domingo. Então, nós vamos começar 2023 com esse tema. E ele é assim, ó, diz assim: o peregrino solitário caminha em sua própria direção. O comentário que a gente agregou a esse tema diz o seguinte: há de se ter discernimento, foco, disciplina e paciência, pois o Dharma exige comprometimento e gozo. Bom, a minha observação aqui para nós, para compartilhar com vocês. Essa palavra peregrino, desculpa, né, a gente escolheu desejando enfatizar o nosso movimento contínuo pelo caminho
pelo grande caminho e que o nosso trabalho é individual, por isso solitário. Peregrino, a gente sempre pensa naquela pessoa caminhando, né, sem parar em direção a alguma coisa e que caminha sozinho. E assim é. Esse que é o processo natural de nos tornarmos conscientes. Ninguém vai fazer a nossa parte nesse caminho, de nos tornarmos, então, amor, né? Porque nos tornarmos conscientes é nos tornarmos amor. Em outras palavras, a nossa parte vai depender de nos dirigirmos sempre para o nosso interior, para o interior da nossa psique, e não exclusivamente para uma pessoa, ou para as pessoas, ou para o mundo externo, como a maior parte dos seres humanos ainda fazem até hoje, né, enquanto se vive. Então, é claro que a gente precisa olhar para o lado de fora para lidar com ele, e até porque do lado de fora é onde estão projetados os acontecimentos que moram dentro de nós. Então, o nosso movimento é sempre olhar para fora, mas em seguida olhar para dentro, que é esse caminhar para dentro de nós, para a gente sacar a correspondência que existe entre o que está acontecendo lá de fora e os temas de trabalho, os nossos assuntos, o que a gente precisa tomar consciência. Por quê? Acontece de lado de fora essa correspondência exatamente naquilo que a gente não tem consciência que é, aquilo que a gente não se dá conta conscientemente que precisa trabalhar. Então, esse caminhar para dentro é para isso, né? Em psicologia a gente chama de recolher a projeção. Então, caminhar, né, em nossa própria direção, como está escrito no nosso tema, é a grande questão. Esse é o Dharma a ser cumprido, a grande lei que nós precisamos obedecer. Porque são muitas as armadilhas no mundo e dentro de nós mesmos para a gente se perder dessa direção. E nós não podemos mais, pessoal, na época que a gente se encontra, banalizar os efeitos dessas armadilhas que existem no mundo e em nós mesmos. A gente não pode achar que a gente é imune, porque a gente já sabe de tudo isso, então a gente não cai mais. Na verdade, os anos passam e é isso que a humanidade, na sua maioria, e quando eu falo humanidade, eu estou querendo dizer nós, né, temos feito. E por isso nós reencarnamos tantas e tantas vezes, todos nós que estamos aqui juntos e todo mundo que está no mundo. Porque sucessivamente nós nos perdemos de nós mesmos, não é? Então, o Dharma, que é cumprir esse processo, né, de ir para dentro para a gente se trabalhar e se tornar amor, exige de nós também comprometimento e gozo, como fala o nosso texto. O gozo, na verdade, pode olhar e dizer assim, mas como assim? Isso tudo é tão difícil e ainda por cima é exigido gozo. É assim, gente, sabe? O gozo que a gente, na verdade, precisa aprender a desfrutar. A desfrutar porque a gente sabe que está fazendo aquilo que precisa ser feito de mais importante. Mesmo que o processo seja dolorido, que contrarie o nosso ego e os seus desejos de prazeres mais efêmeros. A gente tem que descobrir o prazer de se saber que está fazendo, travando essa luta, sabe? Mesmo que seja difícil, que canse, porque cansa mesmo. Agora, é o que a gente fala na Terra de Judá, é o deguste do sabor agridoce da vida, que é algo que precisa ser aprendido porque nós não somos ensinados a sentir esse prazer, esse gozo. Agora, quem não sente esse gozo acaba se dirigindo sempre para fora em busca dos prazeres efêmeros, só que é o doce, vamos dizer assim, mas acaba repetindo todo o processo de se perder de si mesmo. Então, como as armadilhas para isso são muitas, nós vamos precisar do comprometimento com todo esse processo. Por isso a gente precisa do gozo e do comprometimento. Agora, né, pessoal? O comprometimento acontece com o desenvolvimento do nosso discernimento. E várias vezes na Terra de Judá a gente também conversa que o discernimento é quando a gente consegue fazer uma síntese entre o que a gente pensa racionalmente e o que a gente está sentindo, né? Junto com o discernimento, para ter comprometimento, a gente precisa ter foco, né? Ficar ali focado em continuar, né, caminhando e na direção de nós mesmos. E para isso, é claro que a gente precisa ter a tal da disciplina.
para a gente voltar para o foco a cada vez que a gente se distrai dele. Porque é mole de acontecer, né? A gente se distrai com muita facilidade. Então, a gente sempre arruma razões aparentemente, inclusive, muito dignas, né, para que a gente se afaste do foco. Eu preciso muito fazer outra coisa. E a gente se distancia do trabalho, da gente mesmo e fica virado para fora, reclamando, ou, enfim, tentando angariar afetos, sem olhar para dentro. E, por fim, precisamos ainda ter muita paciência, porque tudo isso leva tempo mesmo. Eu diria, então, que com esses instrumentos, a gente pode, em vez de ficar desanimado, a gente pode ter a esperança real. Não a idealização infantil de que nós vamos nos individuar, vamos nos tornar conscientes por misericórdia divina, porque ele vai ver que a gente está trabalhando um bocado, né? Ou que a gente está tentando. Mas a gente tem a esperança de esperar mesmo, justamente com a paciência, que eu acabei de falar, que o nosso processo se cumpra, porque a gente está ali, vivendo o processo, a cada passo, a cada momento. Essa semana, eu queria compartilhar com vocês que eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que no texto do Inferno de Dante, está descrito que as pessoas, ao entrarem no inferno, elas são obrigadas a deixar a sua esperança do lado de fora. Então, a gente manter a nossa esperança nesse processo. Daí, gente, discernimento, foco, disciplina e paciência. Junto com comprometimento e gozo, cheios de esperança madura, aí podemos peregrinar sem desvios. E esse é o nosso tema para a gente entrar em 2023. Né? Trazer isso dentro do coração e da mente bem vivo, bem desperto. Bom, as mensagens ainda da luz do dia de hoje no Hemisfério Sul, que vocês que estão com a gente há algum tempo sabem, quem não está, eu posso falar um pouquinho. A luz traz sempre mensagens para nós e para todos os seres, na verdade, e na Terra de Rudá a gente decodifica essas mensagens através do calendário da luz que nós criamos, e a gente vai capturar essa decodificação pelos hexagramas do Enxigre. O hexagrama de hoje, ele é o céu sobre vento. E ele fala assim, o indivíduo que cresceu possui em seu interior as linhas firmes da ordem e da beleza, mas não as ostenta. Aqui, o poder transformador de um ego que amadureceu é capaz de mostrar o caminho àqueles que não o enxergam. O caminho aqui é com C maiúsculo, é o mesmo caminho que a gente falava no nosso tempo. Então, eu acho que eu só quero lembrar para nós que o ego maduro é aquele que expressa a vontade da fonte primordial em nós. Essa vontade é o cumprimento do nosso Dharma, que inclui nos partilharmos com os outros, como uma referência natural e muito na simplicidade, sem nada ostensivo, né? Porque cada um de nós precisa viver suas próprias experiências, né? Mas a gente pode compartilhar sendo a gente mesmo, e aí a gente ajuda quem continua se desviando do caminho a poder se reorientar com muita espontaneidade, então. Aí, esse é o nosso trabalho, tanto do céu astrológico quanto do calendário da luz, para a gente não perder o foco e seguir peregrinos que somos. É isso. Então, Vamos lá? vamos lá. Duas coisinhas antes que eu queria comentar é o seguinte. O primeiro, todas essas palavras que a Lígia trouxe, foco, disciplina, paciência, constância, discernimento, elas são meio chatas se não há tesão, se não há paixão, se não há entusiasmo. A gente, quando fala essas palavras, a gente está reverberando aqui na Terra de Rudá bastante tesão, paixão e entusiasmo, porque a disciplina, foco, paciência, discernimento é para algo incrível, é para algo absolutamente incrível, como o encontro com o grande amor da nossa vida. E uma segunda coisa que eu queria colocar, uma segunda coisa é o seguinte,
nós que participamos da meditação solsticial os 7 dias, observem os próximos 21 dias os sinais que possivelmente cada um de nós pode receber através de sonhos, de intuições, de impressões, de pessoas que chegam, telefonemas que tocam, livros que caem, abrem determinadas páginas. Tá? Então, nós que fizemos essa meditação 7 dias, os próximos 21 são muito relevantes para a gente poder ouvir mensagens da nossa psique em relação ao nosso próprio Dharma. Tá? Deixa eu só falar uma coisa, Almen. O gozo que está no texto é referente exatamente a isso, né? Por isso que o gozo está escrito ali no texto. A gente sentir esse prazer de estar vivendo todas essas coisas, jamais como uma coisa chata, mas vinculada àquilo que é mais importante a gente viver. Não, porque tem gente que pode ler o seguinte: poxa, tem que ter disciplina, foco, paciência, constância, ainda tem que gozar. Ah, meu Claro, Deus, que mas eu falei canseira. nisso. Eu falei nisso exatamente porque a gente não é É, ensinado a dar valor a isso. é. A gente dá mais valor aos prazeres bem efêmeros e tudo mais, que também são bons, né? A gente também pode Bem, desfrutar. normalmente a nossa meditação começa às 18 e mais tardar termina às 18h30 ou às vezes 18h25. A gente sempre dá uma regulada no tempo aí. Vou pedir que as pessoas que têm condições de fazer possam fechar os olhos nesse momento, se ajeitar, buscar uma posição mais confortável. E as que estão andando pelas ruas ouvindo no fone de ouvido também possam estar em estado de atenção. Então vamos fazer 3 respirações de olhos fechados, apenas observando a respiração. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos 4 cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Eu agradeço a todos a participação, desejo uma bela noite e até agora. Opa, desculpa, eu tinha fechado o microfone. Então, agradecer muito a presença de todos vocês, agradecer bastante ao homem também, e desejar que seja prioridade na nossa vida nos tornarmos peregrinos em gozo ao longo de 2023 e sempre. Que o ano novo, a entrada de ano novo, seja cheia de prosperidade, de energias fluidas em torno de todos nós e que reverbere pelo mundo. É isso. Tchau, tchau. Tchau.